Fala, meu povo, tudo certo? Vamos lá, né? Como eu falei para vocês, essa aula aqui vai ser uma aula bem rápida. Vamos conversar sobre administração pública direta. Não tem nada de grandioso para a gente falar aqui. Boa parte, inclusive, do que importa eu já comentei. Mas aqui eu quero dar só um destaque a essas principais características da administração direta, tá bom? Então, é um assunto que não tem como ser muito explorado. É muito mais explorado no direito constitucional, claro. Então, para nós aqui é só uma passagem rápida e vamos para a próxima aula, basicamente, né? Mas olha só. Primeira coisa importante é lembrar da composição. Toma cuidado que lá no artigo 41 do Código Civil ele vai trazer para você, né, assim como o 44 traz as pessoas de direito privado, as pessoas de direito público interno, né, tanto no 42 ou 43 ele fala das pessoas de direito público externo, estados estrangeiros, né, organizações internacionais, mas ele basicamente elenca 5 pessoas. Toma cuidado que para nós da doutrina administrativa são 4 só e dane-se, tá? União, Estados, DF e municípios. Por que ele fala territórios aqui e a gente não considera? É pessoa de direito público interno, beleza? Mas a gente não considera como parte da administração porque o território ele compõe a própria União. Tá, então, se por acaso surgir um território federal no Brasil, não à toa a gente chama de território federal, né? Ele é um território próprio da União, então ele é a mesma coisa que a União. Porém, aqui está o que realmente pode destacar desse assunto, tá? Quando você fala na administração direta, qual é a principal característica dessas entidades que compõem a administração? Primeira coisa, a questão da autonomia política, né? Então, a administração direta ela tem o potencial de definir a direção que ela vai tomar para conduzir o seu território. Lembra daquele papo de governo? O que é o governo? É a cúpula diretiva do Estado. Então, quando ele decide a política que ele vai adotar, qual vai ser a direção, vamos focar mais em segurança, saúde, trânsito, sei lá. Quando você tem essa direção definida, isso é autonomia política. Então, a União não pode obrigar que todos os estados se preocupem com o assunto X. Acabei de chutar a câmera, como sempre, eu adoro fazer isso, tá? Vamos cuidar só do assunto X. Não, não dá para ela fazer isso, porque todo mundo tem autonomia política, claro, dentro dos limites constitucionais, tanto federal quanto estadual, até legislação de lei orgânica, mas esses caras eles podem definir as suas políticas de ação. Também tem a autonomia legislativa, que é o detalhe que destaca muito a administração direta da indireta, porque, como eu falei para você, é o que faz a administração direta ser chamada de entes políticos pela Di Pietro. A autonomia legislativa é o poder de criar suas próprias leis, dentro de parâmetros legais maiores ou não, tá? Porque, vamos lá, lembre-se daquela velha história de, olha, eu tenho lei federal e eu tenho lei nacional. Lei federal é âmbito federal, lei nacional é âmbito nacional. Eu sei que é idiota falar assim, mas a própria Constituição diz que existem assuntos legais que a União vai cuidar e dane-se. E tem outros assuntos que a União vai determinar normas gerais e os outros entes vão poder complementar. Porém, eu também vou reconhecer que os estados, municípios e o próprio Distrito Federal podem editar leis próprias. A gente tem exemplos aí. Recentemente, o estado do Rio Grande do Sul publicou uma lei que acabou com a cláusula de barreira, né? Que é aquela história de, você, por mais que você foi bem na prova, tirou as notas e tudo mais, você não ficou no número de classificados, então você está eliminado. Você ficou dentro da nota mínima, mas foi eliminado pela tua posição. Isso acabou no Rio Grande do Sul. Então, é uma lei própria do Estado regendo uma coisa que nos outros estados não tem. Assim como tem algumas legislações que foram derrubadas pelo STF porque foram inconstitucionais, no Ceará, em Goiás. Então, essa é a ideia de autonomia política, tá? Nós temos autonomia administrativa, cada um se organize como quer. Para mim, o grande exemplo disso, a melhor forma de você enxergar isso, é você sair de uma cidade e ir para outra. Que você vai na cidade que você mora. Tem secretaria de turismo, secretaria de educação, secretaria de bola de futebol, secretaria de ar-condicionado. Aí quando você vai para um outro município, ou tem secretarias diferentes, ou o nome é diferente, mas tem a mesma função. Então, às vezes, lá tem secretaria de esportes, que junta a bola de futebol com outros eventos esportivos. Na sua cidade, não. Tem secretaria de vôlei, secretaria de futebol, que é para dar emprego para os outros, né? Então, essa é a ideia de autonomia administrativa. Como que eu vou organizar internamente, quais cargos eu vou ter, né? Quantas vagas eu vou oferecer ali para determinado cargo, ou quanto que vai pagar. Eu lembro quando eu cheguei ao sul do país, e eu fui dar aula no meu segundo ou terceiro ano aqui na cidade de Balneário Camboriú para uma prova da prefeitura, que eu fiquei impressionado com, que remuneração bosta que eles estavam dando, não sei se melhorou, para médico da prefeitura. Então o cara fazia medicina, se matava para fazer uma prova de médico para ganhar uma remuneração lixo, enquanto outros municípios pagavam muito mais. Isso é autonomia administrativa, tá? E por último, assim como acontece nos estados também, né?
A gente vê muito também prova, mas a polícia aqui paga melhor, aqui não sei o que paga melhor. Autonomia administrativa faz parte, tá? E consequentemente também financeira, né? Vamos lá, autonomia financeira para falar sobre isso. Essa autonomia financeira que determina não necessariamente quanto que vai pagar, tá? Mas determina também a questão de como que vai destinar os recursos que a unidade federativa tem direito. Então a destinação recursal, ela, obviamente, a Constituição traz parâmetros mínimos, tá? O mínimo que eu oferecer é tanto na educação, na saúde e tal, mas essa destinação é definida pelo próprio governo. A isso tudo nós damos o nome de capacidade de autodeterminação, tá? Então, por mais que você tenha regras gerais que estabelecem o mínimo de ação, como vai agir, como vai conduzir o seu território, é problema de cada região. Ainda mais no país como o Brasil, que é gigantesco, é interessante você ter essas separações, digamos assim, de competência, porque ninguém no Brasil entende a lógica do Brasil inteiro. Então quem está no Sul entende mais da lógica do Sul do que vai entender do Norte, do Nordeste. Assim como no Nordeste também ninguém lá visualiza o que acontece no Sudeste ou Sul. A gente tem a percepção idiota que as pessoas falam, mas a gente não sabe exatamente como os estados funcionam. Eu moro atualmente em Santa Catarina, não entendo muito bem como funciona o Paraná ou o Rio Grande do Sul, que eu fiquei anos e anos trabalhando lá, porque eu não vivo. Então essa é a ideia da autodeterminação. Então com isso a gente fecha a administração direta, nada demais, bem tranquilo, bem rock and roll. Próxima aula sim a gente vai pegar pesado na administração indireta, beleza? A gente se vê lá.